eu queria começar, tá, com uma pergunta. Eu acho que nós vamos fazer assim. Nós vamos abrir uma rodada de perguntas e aí dar um tempo para eles responderem, tá bom? Sempre tentarmos perguntas objetivas, né, para dar oportunidade para mais pessoas falarem. E eu queria, assim, tem várias coisas, né? A gente fica até conversando aqui um pouquinho com as pessoas, a gente percebe um pouco de um sentimento de angústia, de sofrimento, assim. E agora, né? E eu vou fazer uma pergunta bem aberta, aí vocês fiquem à vontade, tá? Para tratarem um aspecto que achar pertinente. Diante de tudo isso, né, que foi apresentado, tanta legislação, toda essa questão tecnológica, né, estamos muito acostumados com documento em papel ali, nós temos toda essa realidade digital que já vem há tempos, mas, enfim, ainda falta avançarmos, né? Mas o que as instituições de custódia, os arquivos, o que os profissionais de TI e nós como cidadãos, né, independente das instituições onde trabalhamos, o que nós precisamos fazer para atender às demandas da Lei de Proteção de Dados? O que os arquivos precisam fazer? O que a gente precisa... qual a nossa meta aí, né? E como cidadãos, o que fazer para se proteger? Há algo a se fazer? Né? Essa é a pergunta. Aí tem uma outra aqui por escrito, foi a Fernanda, tá, que apresentou. Uma alternativa não seria criar empresas ou associações de controle com hackers do bem para mapear empresas, pelo menos no setor privado, que desrespeitam a lei e infringir pesadas multas ou ações de dano coletivo? Não sei se eu vou deixar aqui, não sei se ficou claro. Então nós já temos aí duas grandes perguntas, né? Alguém mais gostaria de falar algo, se manifestar? Temos um microfone ali. Ou a gente pode começar por essas e... Então tá bom, já são perguntas bem abertas, bem amplas, tá? Então, o arquivo, o TI e a gente, cidadão, né? Como é que fica? Bom. Pode o microfone, por favor. Pudesse identificar, nome... Meu nome é Eduardo Farsato, sou bibliotecário. E queria acrescentar, assim, na lei aparece uma nova atividade profissional, né? O controlador, o gestor de dados, né? Então, como se preparar? Essa atividade, quem vai exercer dentro das empresas do setor público? Vão ser os arquivistas, os bibliotecários, os advogados? Alguma coisa sobre essa atividade profissional. Obrigado. Legal. Acho que já podemos, então. Fiquem à vontade, quem quiser. Tá. Bom, eu vou começar. Eu acho que as perguntas são mais tecnológicas do que propriamente jurídicas. Em primeiro lugar, a pergunta de o que é preciso fazer para atender às demandas da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu concordo com o professor que talvez a lei não seja uma resposta definitiva para a questão, mas ela já é alguma coisa, né? Infelizmente, a gente está lidando com uma informação muito volátil, intangível e cujo controle é complicado, porque, como o professor falou, as informações estão dentro de grandes corporações e, enfim, a gente não tem como avaliar efetivamente como esses dados estão sendo usados, até pela questão, enfim, é muito mais tecnológica de falta de rastreio. Eu acho que, pelo lado da administração pública, o que a gente tem que fazer é preparar a atuação da administração pública para ela passar a ser condizente com a lei, ou seja, a administração vai ter que preparar os seus bancos de dados, vai ter que criar ou contratar sistemas de rigidez, né, que impeça, que garanta maior segurança, porque a lei exige isso, vai ter que estruturar num regulamento ou numa norma de boas práticas de que forma vai ser usado, definir exatamente quais são as pessoas que vão ter acesso a essas informações. Enfim, eu acho que a atuação da administração pública é nesse sentido. E a gente vai ter que avaliar, e aí é uma parte jurídica, qual é o âmbito de possibilidade de captação de informações, né? Se efetivamente a administração pública pode sair pedindo qualquer informação, ou se agora a gente está restrito à finalidade da lei que diz que é para a execução de políticas públicas, que é um conceito muito mais restrito, embora um conceito amplo, ele é um pouco mais restrito.
Então, por exemplo, aqui a gente não poderia captar informações pessoais porque não tem nenhuma finalidade, a não ser que você tenha uma política pública de incentivo à educação, enfim, voltada para isso. Você teria que pensar sempre, vai ter um planejamento de quais dados captar, porque você tem que sempre pensar, para que eu estou captando esse dado? E hoje, eu vou fazer um evento na procuradoria, eu crio um formulário qualquer e saio pedindo uma série de dados, eu não sei nem o que eu vou fazer com aquilo, mas a gente está captando, isso vai ser registrado num documento, num processo, e para o resto da vida ele vai estar lá dentro. E a partir de agora, eu acho que a gente vai ter que ter esse cuidado, que talvez, ou melhor, talvez não, certamente, a pessoa que vai ser responsável pela guarda e organização, que é o arquivista, ele vai ter o papel de orientar de que forma quem está captando a informação deve tratar, né? Enfim, eu acho que a preocupação da administração hoje tem que ser nesse sentido, de conferir segurança aos dados que coleta, planejar a coleta, criar termos de consentimento, embora a gente tenha a ressalva de consentimento, eu acho que é importante que haja uma informação à sociedade de o que ela vai de que a administração pública vai fazer com os dados que estão sendo coletados. Bom, deixa eu ver a outra pergunta aqui. A outra é em relação aos hackers do bem. Eu não sei se seria juridicamente viável. Talvez eles já existam, né? Mas ter um hacker significa alguém que infringe normas regulatórias. Para mim, eu acho que essa, não sei qual é a concepção técnica de hacker, mas é alguém que faz um tipo de investigação. Eu não sei se existe a possibilidade de fazer uma investigação dentro da lei. Eu acho que o professor vai saber dizer isso melhor. Mas talvez essa questão jurídica devesse ser avaliada. Se é possível você constituir uma associação, uma fundação, por um fim... para um fim legítimo, certamente não pode, mas para um fim de mapear a atuação de outra pessoa. Eu, sinceramente, não sei se é viável. Eu não sei se existe um hacker que consegue agir dentro dos limites da lei. Para mim, é uma terminologia que sempre foi relacionada à ilicitude, né? Enfim, eu não sei se tecnicamente isso é adequado. O professor vai poder dizer para a gente. A multa, a lei já tem uma previsão de multa de até 50 milhões, então acho que, sob a parte de sanção, já existe. Eu só não sei se o ganho econômico que essas empresas têm usando os nossos dados é inferior a uma possível multa que venha a ser aplicada. 50 milhões é adequado. Não? 50 milhões uma multa para uma Petrobras da vida é nada. Talvez para uma grande corporação, uma Amazon, também não seja muita coisa. Talvez o dano reputacional que ela vai sofrer por ser condenada seja maior do que a multa financeira que ela receba. Mas, enfim, é uma saída. Sanção... Ninguém faz regras para que elas sejam burladas, né? O grande propósito é você educar a sociedade para que as regras sejam cumpridas. Mas, sem dúvida alguma, ter sanções pesadas desmotiva muita gente a fazer, principalmente se o propósito é um fim econômico, porque o ganho econômico que ela vai ter não vai compensar a multa que ela vai ter que pagar. E, por fim, essa questão do controlador, como se preparar, para mim, a lei fala, o controlador, como ele falou, é o dono do sistema, é a pessoa que orienta a captação e tratamento dos dados. Essa pessoa, chão de fábrica, é o operador, né? A pessoa que efetivamente vai pegar os dados e fazer alguma coisa com eles sob as ordens do controlador. Como se preparar, acho que todo mundo já tem, essa atribuição ela já existe, né? O que vai passar a ser necessário agora é essa pessoa estar ciente de que a atuação dela ela vai ter balizas um pouco mais restritas, né? Que a lei impõe uma série de condutas que devem ser cumpridas e essa pessoa tem que se preparar para cumpri-las. Mas todos nós aqui, de uma certa forma, seremos operadores de dados. Porque, como eu falei, o termo tratamento usado pela lei ele tem uma série de verbos e diz que não são só aqueles. Então, qualquer contato, digamos assim, que você tenha com a informação pessoal, com dado pessoal, já te torna um legítimo operador. Então, acho que todos têm que se preparar para agora passar a fazer o tratamento de dados de acordo com a lei. Enfim, a partir de fevereiro de 2010 e com o regulamento que venha a ser editado pelo Estado. Não tem nem o que acrescentar muito, sua resposta foi muito completa. Alguns comentários só. Questão das instituições. Então, a gente precisa pensar nas instituições em duas dimensões. A dimensão pública e a dimensão privada. Eu vejo na dimensão pública essa questão mais fácil de resolver. Porque a dimensão pública, os objetivos são abertos, de certa forma abertos. Você tem instâncias horizontais de controle, de acompanhamento, que você pode. Tem o próprio sistema interno que te ajuda a fazer isso. O controlador ele não é permanente, geralmente é cíclico. Então, na questão pública, eu vejo
essa questão mais fácil de ser acompanhada. Na questão privada é bem mais complexa, eu vejo como uma questão de teríamos que desenvolver toda uma questão ética para pensar na solução disso, né? Os profissionais de TI é uma coisa que a gente já vem trabalhando, a gente acompanha, eu também sou da comissão que avalia os cursos de graduação, e a gente vem acompanhando os cursos de graduação, vem se preocupando cada vez mais com a questão ética, com a questão humana, e a gente vai ter que desenvolver isso, assim como faz na medicina, todas as áreas também estão tentando desenvolver esse lado mais humano, por estranho que pareça, né? A medicina desenvolveu o lado mais humano, mas infelizmente ainda há algo por fazer, e na computação não é muito diferente. Era muito normal na década de 90 olhar o usuário como um empecilho. O usuário era um obstáculo a ser vencido, não era alguém a ser atendido. Geralmente, quem detinha o conhecimento de tecnologia via no usuário alguém incapaz de operar aquele sistema maravilhoso que ele tinha desenvolvido. Era impressionante isso. Isso era uma coisa que, na ciência da informação, é totalmente diferente. Você já vê o usuário como um alvo, é o usuário que precisa ser atendido. E isso a ciência da computação também vem melhorando muito. Então, nessa questão dos dados, também vai ter que se instrumentalizar e muito. Na questão do cidadão, eu vejo assim, na questão da consciência. A falta de... É um termo que não é de uso muito corrente, mas a insciência do usuário sobre os dados que são coletados a seu respeito é o grande problema. Então, você usa e não percebe a amplitude do que está sendo coletado a seu respeito. Não estou dizendo para chegar no nível de preocupação de tampar a câmera da sua TV, se ela for smart. Mas se ela estiver no seu quarto, faça. Não deixe. Não é por nada, faça. Não, mas é que está desligado. Não sei se você já percebeu, mas tem dispositivos que ele parecem estar desligados. Mas se ele está em stand-by, na verdade, ele tem pequenos algoritmos que ficam rodando para captando sinais, né? Por isso é que quando você fala alô Google, ele vai atender, né? Quando você põe o dedo, ele liga. Então, na verdade, você precisa ter, no mínimo, então o primeiro passo é consciência. Esteja ciente de que esses dados estão sendo coletados. Acho que esse é o grande passo que a gente precisa dar. Dependem dessa coleta. Então, mas até que ponto eu preciso de todos aqueles dados? É como o formulário que a gente faz. Em pesquisa é muito comum isso. O aluno chega para a gente lá e faz. Ele quer pesquisar um determinado objeto de estudo e ele vai lá e estabelece 60 perguntas para fazer em cada entrevista, quando 5 resolveria. A empresa é mais ainda. Acaba, então, extrapolando. Se vocês tiverem a curiosidade, no próximo aplicativo que vocês forem instalar no celular, dá uma olhada nos itens que ele está avisando vocês que ele vai acessar lá, vocês vão assustar, né? Então, eu vou acessar um leitor de texto. Ele quer a sua câmera, ele quer o seu microfone, ele quer a sua conexão, ele quer seus dados pessoais. Mas peraí, por que você quer tudo isso? Porque senão não funciona. Não, você pode até... Se você disser que não, ele não roda. Né? Ele fala, então não brinco mais com você. Então fica complicado. Tem câmera, por que você precisa da câmera? Vai ficar me vendo a minha reação? O que ele está fazendo? Em que momento isso está ligado e está desligado? Em que momento ele está coletando ou não? Porque ele fica rodando, ele está lá em background, mas ele está rodando, a aplicação está rodando. Você não sabe o que ela está coletando ou não. Então, o primeiro passo, ciência. E aí, no profissional, principalmente no profissional de arquivo, que você comentou, é entender o seu papel nisso. Eu vejo o profissional de arquivo como protagonista desse processo todo. Então, é preciso estar muito consciente desse papel que você vai ter. O documento agora se pulveriza e se distribui em diversas subestruturas. Essas subestruturas, cada uma passa a ter um potencial de uso que você precisa prever. Você precisa entender isso. Vou ter que entender de tecnologia? Não necessariamente. Tem um nível de abstração que você pode descer que você consegue entender, pelo menos, como é que esses dados estão sendo guardados. Comece a se preocupar com isso. Isso vai dar a você instrumentos para, pelo menos, monitorar e entender o que é que você pode estar alimentando sem saber. Então, acho que esse é o principal papel nesse momento, é o que nos cabe fazer. Quem que é a Fernanda? Fernanda, excelente ideia. Eu ainda não tinha ouvido falar isso, seria uma contraforça, né, estabelecer. Eu fico muito triste quando a gente fala de hacker. Porque a ideia de hacker é diferente daquela que foi construída recentemente. O hacker não é o cara... Então não existe o hacker do bem e o hacker do mal. O hacker é o cara que defendia, há muito tempo atrás, o acesso livre à informação.
O hacker era o cara que quebrava regras, então ele entrava em sistemas para encontrar operações não estou defendendo o hacker, até porque se o cara for hacker, ele nunca vai dizer para você que é hacker. Se ele disser para você que é hacker, ele não é hacker. E a mídia e todo o senso comum foi desconstruindo isso e trazendo o hacker para a figura do mal. Então o hacker passou a ser o que na verdade era na nossa época o cracker. O cara do mal é o cracker. E o pior ainda, aí tem Lamer, tem várias classificações, desde o cara muito mal até o cara que quer demarcar território e só destruir algumas coisas. Isso pode ser interessante, mas é muito difícil você estabelecer uma... Eu acho que é até uma ideia para se desenvolver, eu acho que pode se pensar nisso, por quê? Você só precisa estabelecer muito claramente a distinção entre inteligência e espionagem. Inteligência é usar informações que podem ser usadas. Então, por exemplo, colocar mapeadores do que está sendo coletado em cada máquina e tentar rastrear esses pacotes é algo lícito, é algo que pode ser feito. Alguém precisa investir nisso. As empresas vão dizer, você está louco, isso é ruim, isso é mal, você está sendo síndrome de conspiração. Então deixa eu fazer. Talvez o poder público tenha essa possibilidade de fazer isso. Mapear, monitorar o que está sendo... Uma agência para controlar isso pode ser uma boa. Agora, a gente não pode, tem que ter muito cuidado para não cair na espionagem, que é onde você quebra as regras da inteligência e começa a atuar fora do limite legal. Aí você passa a atuar como um espião, aí seria um problema. Mas dentro desse espectro da inteligência pode ser uma solução, sim. Perfeito. Perfeito. Ou seja, a lei, é o que ela falou, esse primeiro passo foi muito importante. Foi fundamental, porque saiu do V0, nós fomos para V10. O ideal era colocar a velocidade 100, mas V10 está excelente. Agora, o que precisaria? Estabelecer portas para que a gente pudesse fazer essa ação de inteligência, ou seja, quais são os limites para que eu possa fazer uma auditoria nos dados que você está utilizando? Porque eu vejo com muita dificuldade você solicitar para milhares, milhões de usuários, dizendo assim, olha, agora eu vou fazer uma estatística. Tanto que ele fala lá, para estatística pode. A lei fala. Para efeito de estatística pode. Eu olhei aqui e falei, ué, estatística é tudo. Se eu fizer estatística... não, isso aqui foi só uma estatística que eu fiz. Só fiz. Não. Mas foi só para efeito de estatística. Não olhei você sem roupa, foi só para estatística. Então... Se você pegar, por exemplo, da Microsoft, o termo lá, quando você instala o Windows, eles falam assim, nós vamos usar seus dados, mas só se for do interesse do governo, mas não no nosso, deles, da empresa ou dos funcionários da empresa, deles, não a sua, a Microsoft, no caso. Mas espera aí. Mas sempre dentro do bom senso. O que é bom senso para você e para mim? Então, não, mas... vai continuar, mudam os termos. Então, eu acho que essa é uma ideia que pode ser desenvolvida. E na sua questão, Eduardo, acho que ela já respondeu. O controlador é o detentor, é o dono do sistema. O operador, a gente precisa estabelecer de novo quem são esses atores que vão participar desse processo. Para isso, a gente tem que ter consciência. Bom, peraí, como é que isso funciona? Eu tenho um momento em que está ocorrendo a coleta. Eu tenho um momento que está acontecendo o armazenamento. Isso eu não vou controlar. Eu não tenho portas para chegar até lá. É intramuros isso. Mas eu tenho a recuperação. Então, eu posso identificar percepções, indícios, a partir desta recuperação que eu consiga fazer. Então, por exemplo, uma prova seria a mensagem que eu recebi de um empréstimo que eu não divulguei isso para ninguém e uma terceira empresa usou. Isso é um indício, a partir da recuperação. Então, eu teria que ter agências analisando isso, ou algum meio de monitorar isso de forma mais automática. Como viabilizar isso? Como instrumentalizar isso? Tem muitos profissionais surgindo agora, por exemplo, o analista de dados, o cientista de dados. Surgem profissões a cada dia. O que eu entendo é assim, nesse momento de transição, alguém que conheça da legislação e minimamente os processos do acesso a dados.
para entender nessa camada de abstração, mesmo sem, não precisa saber fazer programa, mas ele tem que saber como é que as funcionalidades interagem entre si, como é que funciona, quem são os atores envolvidos, como é que isso ocorre, no momento da coleta, como é que eu posso ajudar, o que eu vou ter que formatar, o que eu vou ter que atuar, e serão muitos. Ela foi muito feliz nisso. Praticamente a empresa inteira pode ser configurada como operador. Então é difícil determinar quais são as competências específicas que a gente precisa desenvolver. A ciência da informação acho que pode ser um instrumento muito bom para fornecer esses elementos. Não sei se eu respondi. Então, mas para atuar para quem? A gente já tem, esse profissional a gente já tem, desde a década de 80, a gente já tem esse hacker, né, esse profissional, aquele menino que pega lá no começo e consegue ficar o dia inteiro e descobrindo brechas, esse cara é muito requisitado. Se ele tiver perfil, se você conseguir controlar, porque o difícil é controlar o perfil dele também. Se você conseguir ter um controle sobre o perfil dele, ele é um sujeito excepcional, é um profissional chave para atuar na segurança da informação. Mas geralmente esse profissional atua na segurança da informação para a empresa. Não, mas uma perita da informação, ela tem competência sim. Peritagem. Perfeito. Perfeito. Mas, de novo, nas fases ela vai ter acesso à coleta e à recuperação. Não tenho muita ilusão de que vai conseguir atuar aqui no armazenamento. O que for armazenado... Mas tendo conhecimento com base de TI, de todo o processo, Isso. Ela tem competência para tal. Perfeito. Não precisa ser conhecimento técnico avançado, mas ele precisa conhecer o processo em si. Bom, eu vou... Eu penso também uma das coisas que eu acho que é importante, ter muita clareza nas instituições, o que são os dados pessoais dentro da instituição, né? Quais são os dados a serem protegidos e muitas instituições não têm uma definição do que são os dados pessoais, né? Agora pensando numa instituição pública, se é cobrado alguma coisa, uma informação de fora, se você não tem isso definido e definido numa comissão de avaliação e de acesso, ter isso bem delimitado, né? Isso pode gerar confusões dentro da instituição sobre o que você pode fornecer ou não, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para os arquivos definirem. Antes que eu esqueça, os slides, e pode ser resumido da forma como vocês acharem melhor, nós podemos disponibilizar, né, Pro? Então, todos que fizerem inscrição e deixar o seu e-mail, tá? Então, a Escola do Parlamento vai enviar para o e-mail de vocês o material que eles deixarem, tá bom? Está sendo gravada. E vai ficar gravada, acho que fica um período, né? Acessando o site da Câmara, acessando a sala Sérgio Vieira de Mello. Então, encontra lá. De repente, quando for enviar o material, a gente deixar o link também, onde eles podem acessar, né? Agora, uma coisa também que vocês podem pensar algo mais, mas em relação ao servidor público, né? Tem muitas instituições públicas aqui representadas. Às vezes, sempre fica uma discussão sobre a fronteira do dado público, ele como público, e ele como privado, cidadão, né, pessoa. Como lidar com essa diferença? Às vezes tem informações que se coloca e são colocadas como públicas, e há uma reivindicação de que são públicas, mas o funcionário não entende que são públicas. Ele fala, não, isso é privado. Né? Como fica isso, né? Essa é difícil. A pergunta de $1 milhão, né? Sim, eu acho que na definição do que é informação pessoal e o que é pública para a administração pública, você tem zonas de certeza positiva e zonas de certeza negativa. Tem coisas que você tem certeza que é privado, né? Uma informação, por exemplo, então eu ia dar um exemplo que é uma zona cinzenta. Certamente é possível, porque já houve várias decisões sobre isso, você divulgar, enfim, certamente é possível divulgar o nome de um servidor público e dizer onde ele está lotado. Isso é uma informação pública. Sim. Embora seja uma informação sobre o local de trabalho de um indivíduo e o nome dele, e eventualmente até de dados relacionados ao documento, para você identificar exatamente quem é aquele indivíduo. Agora, na fronteira para o outro lado, o que certamente está na esfera privada, talvez um relacionamento amoroso de um servidor, que
a administração tenha conhecimento por alguma razão, porque, sei lá, foi coletado os dados dentro da administração pública, porque ele declarou, enfim, isso também certamente é dado pessoal. Agora, você entra na fronteira da zona cinzenta quando a gente começa a discutir, por exemplo, um determinado servidor que requereu licença saúde em virtude de uma doença. Até que ponto a informação é pública, porque, afinal de contas, é um dinheiro público que está sendo gasto com essa licença, ele é servidor público, deveria haver necessidade de controle social sobre o que está acontecendo, como está sendo gasto o dinheiro, né, e como está sendo gerido. Mas, por outro lado, você tem informações muito sensíveis dentro de um expediente que cuida de uma licença em razão de doença. Então, o prontuário médico dele que está lá dentro do processo certamente não pode ser divulgado. Talvez alguns relatórios, alguns documentos que analisem a documentação constante do processo também não devam ser divulgados, porque tem informações pessoais. Claro que a lei resolve isso, dizendo que quando você tem informações pessoais mescladas com informações públicas, você extrai as informações pessoais e divulga o resto, né? Isso é possível. Ainda que a gente ainda, na administração pública, de modo geral, não tenha preparo suficiente para extrair essas informações de uma forma ágil. E, em geral, essas informações acabam sendo negadas porque eu não tenho como suprimir, anonimizar as informações. Mas aí a gente entra até num segundo debate que foi levantado pelo professor, que é até que ponto a anonimização é capaz de efetivamente retirar a conexão daqueles dados com o indivíduo. Enfim, é uma discussão homérica e acaba sendo casuística, né? Eu não sei se algum de vocês aqui trabalha com SIC, ou fornecimento de informação, mas eu lá na CA enfrento muito esse debate, né, na Comissão de Acesso à Informação. Eu fui SIC da Procuradoria num dia, até no caso anedotário, né, a pessoa pedia acesso a um parecer jurídico sobre a concessão de uma determinada vantagem. E aí, quando eu fui divulgar, para entregar o parecer, eu tive que suprimir as informações pessoais. E tinham informações que tinham sido publicadas no ato que deferia a medida para a pessoa. Só que, enfim, eu, como fornecedora de informação, sou obrigada a suprimir, ainda que ela já tenha sido tornada pública por outra pessoa. Então, eu entreguei aquele parecer naquele meio, que não é o meio oficial. O único meio oficial que eu posso divulgar informação pessoal é o Diário Oficial. Então, ali naquele meio, eu suprimi o RG do indivíduo, por exemplo. Mas, por outro lado, dei informações sobre o Estado Civil, porque, naquele caso concreto, o Estado Civil do requerente era determinante para a concessão de um benefício. Então, é volátil até, né? Às vezes, uma informação que, para um caso concreto, seria uma informação pessoal, ela deixa de ser num outro, porque se você não dá essa informação, você não está dando informação nenhuma. Se eu não digo que ela é filha solteira de um militar, ela não tem direito à pensão. Então, eu tenho que dizer que ela é filha de fulano, ela é solteira, que o pai dela era militar, e você acaba revelando uma série de informações pessoais. Por isso que eu acho que a análise na administração pública acaba sendo bem casuística. Existem casos em que você consegue regrar, e existem outros casos que ficam no meio do caminho. Aí todas as dúvidas da instituição, o pessoal joga para a Procuradoria, né? Exato. A Procuradoria, enfim. Nossa procuradora está aqui presente. Mas, enfim, tem que ter esse cuidado, né? Pode. Acho que a palavra-chave aí vai ser planejamento. Nós precisamos acionar as comissões para definir planejamento e reduzir, porque eu acho que eu concordo, realmente nós vamos ter ainda uma faixa de insegurança jurídica de atuação, mas quanto mais nós conseguimos estabelecer o que pode, o que não pode, mas especificamente atributo por atributo, entidade por entidade, vai ter que descobrir isso. E quando eu falo entidade e atributo, estou falando dessas subestruturas que compõem o documento, por exemplo. E estabelecer o que pode, o que não pode, para que dê segurança jurídica para quem está operando lá na ponta. Porque fica a pressão da sociedade pedindo a informação, fica a pressão do lado de cá dizendo, olha, vai até onde você que sabe o que pode liberar. Então eles ficam no meio e ficam num papel extremamente difícil que na área de pesquisa a gente está tendo isso de forma muito clara. Tanto que as agências de fomento, não sei se vocês têm acompanhado, mas estão exigindo plano de gestão de dados quando você vai mandar uma proposta de pesquisa. Eles já pedem o plano de gestão de dados. Na Europa isso já é regra. E aqui já está sendo implementado, então na FAPESP, eles já exigem um plano de gestão. O que você vai fazer com aqueles dados, como vai tratá-los? Agora nós temos uma situação, até você comentou comigo no começo, era o problema de... estamos criando sistemas digitais, né? De processos digitais, os SIGAs, né? SIGADs, né? SIGADs. E aí você até fez uma pergunta sobre os dados, porque
para que esses sistemas funcionem, é uma série de metadados de cada documento que são registrados, né? E qual a implicação disso? Você usou um termo dos bancos de dados que compõem esses sistemas, né? Queria que pudesse falar um pouquinho sobre esse... Quando a gente colocou aqui aquela fragmentação do documento nota fiscal, o que era aquilo? Aquilo era um mapeamento que vem desde a década de 70, 80, de um instrumento que a tecnologia tem para mostrar para os envolvidos como é que aqueles dados são armazenados. A tecnologia nunca faz muita questão. Quando eu digo a tecnologia, as pessoas que detêm o conhecimento e operacionalizam a implementação e desenvolvimento de sistemas, nem sempre disponibilizam isso para quem é o real envolvido, quando, na verdade, ele deveria validar. Então, você, como responsável pelo arquivo, teria que validar este desenho que eu passei aqui com os seus atributos. Então, olha, cliente, eu vou ter código, nome, endereço, telefone, cor dos olhos, gênero. Opa, já começa a entrar em algumas questões, entendeu? Então, essa estrutura não é tecnológica, não é algo de tecnologia. Ele é um instrumento para a tecnologia, num segundo momento, transformar aquilo em um banco de dados. Mas é uma ferramenta que me permite visualizar qual é a arquitetura que está armazenando esses dados. E isso não ele é uma ferramenta de diálogo, mas não é usado. Só a tecnologia que usa. Então, você, geralmente, por exemplo, na própria Unesp, a gente tem essa dificuldade. A gente precisa de determinados dados sobre os cursos e não consegue, porque a área de tecnologia não nos fornece essa estrutura. Que é como se fosse um domínio, quando, na verdade, é uma estrutura de diálogo. Isso aqui todo mundo deveria ter acesso a isso. Quem trabalha, interage com o sistema, deveria conhecer essa estrutura. Tá certo. Eu acho mais alguma pergunta? Podemos, Sinara? Acho que é a última pergunta, né? Já estamos encerrando. Foge um pouquinho, talvez ou talvez nem tanto, como a doutora falou, que essa lei é bastante contemporânea, né, bem moderna até. Ficou, para mim, eu ouvi falar bastante, fiquei pensando, a gente tem uma faixa etária aí bastante atuante e que vai, acredito, usar muito daqui para frente essa lei, que se chama os adolescentes, ou não tão adolescentes, que têm um domínio muito grande em relação à internet, às mídias, enfim. O que se pode fazer com essa galerinha, né, que a gente chama para nos ajudar, porque realmente eles têm um domínio fantástico? Como trabalhar, como fazer uma conscientização em relação à atuação deles, porque tão logo essa lei vai estar em vigor, né? E o que isso pode representar para eles daqui para frente e para nós também, porque, claro, eles não respondem, mas nós, como pais, minhas filhas já são maiores, tudo, mas acredito que muitos aqui tenham filhos adolescentes, né? E que as minhas já passaram dessa fase, desse tipo de preocupação, mas eu acredito que isso seja um pensamento de todos os pais, ou quem tem filhos, sobrinhos, uma preocupação muito grande, porque a gente não consegue dominar o pensamento deles, né? E, muitas vezes, eles acabam se colocando, se manifestando com direito à palavra, não porque eu penso, porque eu acho, e aí acabam colocando em situações bastante delicadas, né? Isso tanto em termos como pessoas, como cidadãos, né? E como também na área de tecnologia, porque eles sabem fazer coisas que a gente nem imagina, né? Você quer responder? Enfim, só com relação à responsabilização, que é mais a minha parte, é claro, os pais respondem pelos atos dos filhos, né? Mas hoje em dia, pelo menos, aí o Marco Civil da Internet, eu acho que vai ser mais capaz de responder às suas indagações filosóficas do que propriamente a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem uma internet ainda como um terreno livre para a exposição de ideias, né? E pouco se tem de responsabilização decorrente de uso da internet, né? Recentemente, com a troca essa questão de divulgação de fotografias, vídeos, enfim, que ferem a intimidade de um nível bem intenso, essas questões costumam ser levadas à persecução penal, enfim, são realmente levadas à delegacia para que a pessoa consiga retirar a informação da rede, ainda que isso não seja possível na realidade. Mas, enfim, em geral, as pessoas procuram a polícia quando é uma violação muito forte à sua intimidade. Mas, no geral, pelo menos a minha percepção, e eu não sou tão nova assim quanto os adolescentes, é que a internet ainda é um terreno muito livre, em que as pessoas se sentem à vontade para
enfim, cometer injúria, praticar crimes mesmo contra a honra dos outros e contra a privacidade de forma livre. A forma de resolver isso é como todo e qualquer crime. Acho que tem que ter uma campanha de conscientização muito forte, no sentido de que o que se diz na internet se diz no mundo, né? Não é o mundo virtual, ele é real, e as pessoas são ofendidas efetivamente pelo que está escrito lá, né? Porque às vezes eu acho que a sensação é que tudo que acontece na rede ali permanece, como em Vegas. Mas, enfim, a mesma ideia, como em Las Vegas, o que acontece em Vegas fica lá, não fica, né? Quer dizer, eu nunca fui lá, mas, enfim, o destino sempre cobra pelos nossos atos, mas eu acho que é mais isso. Eu acho que deve haver campanha de conscientização, e até o professor aqui estava falando, talvez ele possa explicar mais, que os alunos dele não têm uma percepção muito clara do que seja privacidade. Talvez, para mim, que sou de uma geração analógica, que viu a evolução acontecer, para mim ainda seja possível entender um mundo em que privacidade existe. Mas, realmente, para uma pessoa que já nasceu na evolução tecnológica, talvez seja muito difícil entender um mundo em que você não está exposto. Talvez o nosso compromisso social como família e talvez o compromisso da escola seja moldar não, mas instruir esses adolescentes de que a vida existe, o respeito deve existir, deve ter cuidado. Enfim, a divulgação de informações hoje é um caminho sem volta, a partir do momento em que a gente disponibiliza uma informação, seja ela qual for, até esse vídeo que eu estou gravando aqui, nesse momento ele está sendo transmitido via streaming, pode ter alguém gravando o vídeo, ainda que ele desapareça daqui a 3 meses, ele já está salvo na rede e já era. A própria discussão que existe no do direito ao esquecimento hoje é uma discussão muito, muito vazia, acaba ficando, porque é difícil você esquecer alguma coisa na internet. Recentemente, o Supremo julgou o caso de uma juíza que passou para o concurso do Ministério Público, que ela sofreu um processo no CNJ porque supostamente teria fraudado o concurso no Tribunal de Justiça. Ela acabou saindo de lá para ir para o Ministério Público, fez outro concurso, foi aprovada, e pediu judicialmente para que todas as informações relacionadas à fraude, sobre a fraude que ela tinha sido acusada, fossem apagadas da rede. Ela conseguiu uma decisão judicial, ela agora vai poder moldurar a decisão, mas nunca ela vai conseguir apagar essa informação da rede. Ela pode condenar o Google a não divulgar mais a informação para ela não ter mais esse resultado de pesquisa. Isso ela consegue. Você não vai conseguir apagar essa informação da rede. Hoje não existe mais direito ao esquecimento, infelizmente. A gente não tem mais direito à privacidade e, infelizmente, não temos mais direito ao esquecimento. Né? Ele não tem essa dimensão, exato. Que hoje uma informação que ele lança na rede com 12 anos de idade vai repercutir na vida dele aos 30, porque essas informações estão sendo captadas. Se a lei não for adequadamente cumprida, elas vão ser processadas e, no futuro, quando ele for tentar um emprego aos 35, alguém vai lembrar que aos 12 ele xingou o vizinho dele de XYZ. Enfim. Né? Essa responsabilização, você falando cível, né? O pai responder caso... exato. Tem uma responsabilização cível como todo dano causado pelo adolescente. Mas eu vejo o problema menos financeiro e mais social mesmo. É bem pernicioso a gente ter uma sociedade em que as pessoas divulgam seus dados de forma ampla, não tem controle nenhum, em que os produtos estão sendo fornecidos para a gente. Até eu estava expondo essa preocupação no início. Né? Hoje, as informações chegam a gente na medida do fornecimento de informações que a gente dá para o sistema. É uma grande rede de informações que fornece o que a gente necessita. Ou necessita não, né? Porque o sistema entende que você precisa. E você vai consumindo sempre a mesma informação. Acho que a eleição hoje está mostrando isso, né? Que as informações vêm em cadeia, que você recebe no Facebook só informações que te agradam. Enfim, o sistema é inteligente a ponto de conduzir as pessoas para reafirmar o seu conhecimento e não para ser um ser social que debate livremente na sociedade. É aquilo que a gente estava conversando. No fundo, a gente está aumentando a liberdade, a capacidade do ser humano e perdendo a liberdade e a capacidade do ser humano no final. A gente pode se transformar num cenário catastrófico em seres acríticos que só consomem o que é fornecido. Enfim, é uma discussão mais sociológica, né, que alguém vai ter que fazer com relação a isso. Eu acho que é até interessante pensar essa questão já da criança menor, para já ir, desde sempre, ela entendendo que a intimidade dela vale a pena ser preservada. Rapidinho, só para complementar, eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que teremos que ter políticas públicas muito sérias cuidando disso. Já tem clínicas de controle de vício na tecnologia, quer dizer, isso já é um sinal muito claro de que já estamos perdendo o controle disso.
tem alguns pesquisadores da área que dizem que privacidade é um luxo que não nos pertence mais. Então nós precisamos aprender a conviver com esse cenário, cientes do que nós estamos fornecendo. Eu costumo usar duas figuras, duas imagens com os meus alunos. É assim, você colocaria o que você colocou no Facebook, num outdoor, na principal avenida da sua cidade? Aí ele fica assim, não, mas é diferente. Não, esse outdoor está no mundo inteiro. Ponto 1. Ponto 2. Se você na sua casa tivesse um vidro daqueles translúcidos só de um lado, você não sabe quem está passando do outro, você trocaria de roupa sem saber se tem alguém do outro lado? Mas professor, é 3 horas da manhã, ninguém passa lá. Você trocaria de roupa? Você não sabe se alguém está passando lá. Alguém pode estar vendo e você não sabe. Então é sempre assim, essa insciência, essa questão de conviver com a tecnologia, porque não dá para não dá para abrir mão. Você quer antes a gente colocava o menino de castigo no quarto, né? Agora você chega pro filho e fala assim, eu vou desligar a internet. Não, tá bom, eu faço o que você quer, eu vou estudar. Gente, eu quero agradecer ao nosso grupo da rede de arquivos, né, que foi por causa desse grupo, né, que veio a ideia desse evento e o convite também dos palestrantes, convite muito certo, né, foi uma ótima escolha mesmo, né, sugestão dos nomes. Agradecer a Escola do Parlamento, as pessoas de outras instituições também que estão aqui, aos nossos amigos funcionários da Câmara também que estão aqui prestigiando o evento, né, o Breno, o Raimundo também está aqui conosco, e aos nossos queridos palestrantes também, né? A doutora Renata disse que não é professora, mas tem muito jeito de professora, sim. Foi muito boa, muito enriquecedor para a gente, né? Toda a sua participação. E ao professor Ricardo também, agradeço muito. Ele veio de longe, né? De onde você veio? Hoje de Tupã. Veio de Tupã para estar aqui conosco, tá bom? Uma vinda voluntária que eles fizeram, estão aqui para compartilhar esses conhecimentos, essas informações. Então, eu agradeço e a gente encerra com uma salva de palmas para vocês. Uma boa tarde e que tenhamos outros eventos, né, da nossa rede.